Boa noite a todos. Vocês me ouvem? Tá bom. Que bom poder contar com a presença de vocês nessa nossa última atividade do curso de Pedagogia, na terceira semana acadêmica interdisciplinar. Tá? É um prazer estar junto com vocês, né? Meu nome é Natália, para quem não me conhece, eu sou coordenadora e professora do curso de Pedagogia, né? E hoje eu preparei para vocês, nesse nosso último encontro, um tema bem atual, né, para uma discussão aqui com vocês sobre a infância, né? A gente, enquanto pedagogo, tem um trabalho também bastante voltado para a infância, para as crianças, e em pleno 2025, na modernidade tardia, né? Que é o tempo histórico que a gente vive hoje, como a gente se relaciona, o que a gente, enquanto professor, pode fazer, enquanto família, né? Para equalizar aí a questão das telas, né? Então, será que quanto mais telas, menos infância? Então, eu preparei para vocês esse encontro, né? Queria agradecer novamente a presença de todos vocês e vou iniciar. Peço para que vocês tenham um pouquinho de paciência, que eu vou compartilhar minha tela, então eu vou vendo o chat conforme vocês forem escrevendo, tá? Então, vou compartilhar minha tela aqui. Vocês conseguem ver a minha tela? Sim, então vai na apresentação então, né? Ainda estou admitindo aqui as pessoas. Bom, eu vou deixar ela assim, porque se eu colocar para compartilhar ela inteira, eu tenho medo dela simplesmente parar de exibir, que às vezes acontece isso. Então, como eu falei, a gente está na terceira edição da nossa Semana Acadêmica Interdisciplinar, né? A gente agora tem desenvolvido, né, a equipe do EAD, a direção, tem desenvolvido diversas atividades presenciais, online, para a gente criar essa aproximação do curso, né, esse sentimento de pertencimento que é extremamente importante, e para a gente desenvolver junto, né, novas competências e habilidades tão importantes para a nossa profissão. Então, eu pensei em trazer esse assunto polêmico, né? E a pergunta que vai nos guiar, né, é justamente a que dá título à nossa atividade de hoje, né? Mais tela, menos infância? Será que com o aumento do tempo diante das telas, estamos perdendo a essência da infância? Será que estamos trocando experiências reais por estímulos digitais? Ou será que é possível equilibrar esse cenário, né? Esse cenário que cada vez se desenvolve de uma maneira diferente, mais digital, com o que a infância realmente precisa? O que vocês acham? Quem aqui coloca aqui no chat o que vocês acham sobre isso. Quem vem? Quem vai ser o primeiro? Não estou vendo ninguém digitando. Alguém quer falar? Bom, vocês vão perdendo a vergonha aí ao longo da nossa conversa, né? E no final a gente discute então.
Então, com o nosso encontro de hoje, o meu objetivo é fazer com que vocês reflitam, né, criticamente sobre o uso das tecnologias na infância e o papel da escola, né, e dos futuros docentes, como vocês, nesse cenário de tanta virtualidade, dessas tecnologias digitais cada vez mais presentes. E para começar a falar sobre o tema, né, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a infância. Quando vocês ouvirem esse barulhinho, é que alguém está entrando. A Maria colocou aqui a contribuição dela, concordando com o fato de que quanto mais tela, mais exposta às telas, menos infância elas vivem, né? Então, falando sobre infância, eu trouxe para vocês aqui um breve histórico sobre as concepções de infância. Quando vocês estão estudando a disciplina de educação nas creches, educação infantil, a gente fala justamente desses autores, de alguns outros, e traça, né, esse histórico de como a criança foi sendo percebida ao longo da história da humanidade. Então, para Felipe Ares, a infância, né, ela se constrói socialmente. Então, na Idade Média, as crianças eram vistas como pequenos adultos, né? E essa noção de infância, né, como uma fase diferente, diferente da fase adulta, com características, com necessidades diferentes, só surgiu com as mudanças culturais e sociais no século XVII e no século XVIII. Então, até então, ela era vista, já nascia, achavam que a criança nascia pronta, né? Nasciam pronta para o trabalho, pronta para os relacionamentos, pronta para o convívio social, sem nenhum detalhe, sem nenhum cuidado, sem nenhuma especificidade. Né? Então, só lá no século XVII e XVIII é que a criança começou a ser percebida, né? A partir daí, nessa construção social. E aí, Piaget, ele entende a criança como um sujeito ativo na construção do próprio conhecimento. Ela não está ali só como uma tela em branco, só recebendo informação. Ela está ali construindo junto. Então, ele destaca os estágios do desenvolvimento cognitivo, cada etapa, cada idade, cada fase, ela vai se desenvolver de uma maneira diferente, vai alcançando diferentes graus de desenvolvimento cognitivo, e também destaca a importância da experiência, da criança ter contato, colocar a mão na massa, viver aquilo ali para conseguir ter uma aprendizagem significativa. Vygotsky, ele dá ênfase à interação social, né? E principalmente da linguagem, tá? Para o desenvolvimento. Então, é a partir da interação e da aquisição da linguagem que as crianças, né, que o ser humano começa a se desenvolver. Então, a aprendizagem, ela vai anteceder o desenvolvimento e se dá nas relações com o outro. Então, eu me desenvolvo porque eu estou em interação e vou aprendendo, né? A distância em Vygotsky, que a gente usa muito o ZDP, que é a zona de desenvolvimento proximal, que é a distância entre o conhecimento potencial e o conhecimento real, né, que vai alcançar ao longo daquele processo realizado por uma mediação, né, com o outro. E Valon, ele vai principalmente, além, né, de construir e de reforçar todos esses conceitos, ele vai destacar principalmente a afetividade. Então, para Valon, a afetividade é o centro do desenvolvimento humano. Né? O corpo, o movimento, as emoções, elas vão formar a base da construção da identidade infantil e vão ser responsáveis pelo adulto que está sendo, né, formado, construído. A partir desses conhecimentos, né, desses filósofos, desses pensadores, que são muito usados, né, na educação, em concursos, né, a gente vai falando e conhecendo e aprendendo sobre infância e desenvolvimento. Né? Então, na infância, existem necessidades fundamentais.
existem necessidades fundamentais desse período da vida, da primeira infância, da segunda infância, de acordo com cada etapa ali do desenvolvimento, segundo Piaget, né? De acordo com a maturidade de cada criança. Então, quais são, né, essas necessidades que precisam ser desenvolvidas plenamente nas crianças? Então, quando a gente fala dessas necessidades fundamentais na infância, a gente está falando principalmente de brincar, tá? Brincar é um direito, né, garantido aí na legislação para as crianças, porque o brincar é uma atividade que é essencial para o desenvolvimento cognitivo, para o desenvolvimento emocional, para o desenvolvimento social. E como a gente viu antes, a infância, ela é desenvolvida socialmente. O que isso quer dizer? Que em cada sociedade, que em cada lugar, a infância vai ser observada e desenvolvida de uma maneira, percebida de uma maneira diferente. Né? Então, a criança aqui do Brasil, a criança aqui de Duque de Caxias, onde eu moro, ela é diferente da criança que nasce em outra cidade do próprio Rio de Janeiro, em outro estado do Brasil, em outro continente. Claro que com a globalização, a internet, né? As vivências, as questões culturais, elas se modificaram e mobilizaram de maneiras diferentes, mas ainda assim elas existem, né? E devem ser percebidas e reconhecidas nesse processo, tá? Deixa eu ver aqui se alguém mais falou. Mariana disse que podemos equilibrar, né? Porque as tecnologias usadas de maneira correta vão ajudar. A Louise disse que acha que as crianças acabam tendo muitos estímulos com o uso da tela e de forma descontrolada e não tem um desenvolvimento normal, né? Dentro ali do que da expectativa que se tinha anteriormente. E aí, voltando aqui para o conteúdo, isso que vocês pontuaram fazem parte do que a gente vai discutir, está discutindo e vai discutir, e são completamente pertinentes. Então, é importante que a gente tenha esse olhar, esse cuidado, quando a gente faz essa análise, né? Não é... No final, a gente vai chegar à conclusão de que a gente não tem que demonizar a tecnologia, mas a gente tem que usar com responsabilidade. E essa é uma frase que eu sempre falo, diferentes setores e momentos que, com relação à infância, a gente, enquanto adulto, tem que mostrar quem é o adulto da relação, né? Então, se as crianças são crianças, é porque elas têm características diferentes. Então, tem coisas que elas não vão entender, tem coisas que elas ainda não vão conseguir alcançar, e a gente, enquanto adulto mediador, dentro da escola, enquanto professor, fora da escola, enquanto responsável, tem que ter isso sempre em mente. E aí, o brincar, então, né, é uma necessidade fundamental. O movimento é outra questão fundamental. Então, a questão do sedentarismo, né, cada vez mais presente, cada vez mais difundida, né, com o uso da tecnologia. Então, o movimento, a exploração corporal, ela vai favorecer a construção do esquema corporal e do domínio do espaço e do tempo. E onde está aquela pessoa, onde ela se situa, como ela se comporta, como ela se movimenta, que estímulos, que expressões ela desenvolve. Então, isso também faz parte. Interação social, então, as relações com outras crianças, com crianças mais velhas, com os adultos, são fundamentais para que ela consiga observar, desenvolver, criar, construir valores, linguagem e identidade. Então, ela tem que saber como se portar em diferentes espaços, né? Qual a linguagem que ela usa apropriada, quem ela é, aonde ela está situada. E isso só vai acontecer a partir da interação social, tá? Afeto, e aí quando a gente fala em interação social, a gente volta lá naqueles autores, a gente vê a relação, então, porque se constrói a infância, ela é social, né? Movimento na questão das experiências, de botar a mão, de olhar, de acompanhar, de compreender os processos, né? O brincar vai favorecer tudo isso, cognitivo, emocional, social, tá?
o afeto, ter cuidado, né? Favorecer vínculos afetivos seguros vão ser a base para um desenvolvimento emocional e uma aprendizagem significativa, né? Então, que ambientes essa criança frequenta, como é a estrutura familiar daquela criança, né? O que ela vê, como ela acompanha, ela se expressa, ela consegue ter com quem conversar, discutir, fazer perguntas, ela tem um porto seguro, ela se sente segura, né? Então, tudo isso vai dizer de cada um, né? Qual é aquele adulto que está sendo formado, né? E todas as questões que vão envolvê-lo. Então, como a gente vê aqui, ainda faltando, né, a exploração sensorial, a gente vê que faz parte de um todo. Então, não tem como a gente olhar essas partes dissociadas. A gente não é uma pecinha de quebra, a gente é o quebra-cabeça inteiro, que precisa de todas essas peças. Então, a exploração sensorial, ela fala do contato com diferentes texturas, sons, cheiros, cores, movimentos, né? Porque aí vai contribuir para essa organização neuropsicomotora. Então, por isso eu até trouxe essa imagem, né, do tapete sensorial, de conseguir experimentar diferentes texturas, tanto no tato quanto no paladar, né? A gente vê, muito se fala sobre a questão da alimentação, da introdução alimentar, como tudo isso, de alguma forma, impacta no adulto que a gente vai ver lá na frente. Então, esses cuidados, essas necessidades fundamentais, elas devem ser garantidas tanto dentro da escola quanto dentro de casa, tá? Não estou dizendo que e não estou dizendo que todas são iguais, até por isso que cada um é de um jeito. Mas a gente, enquanto professor, né, enquanto adulto que está ali estudando, consciente, acompanhando todas essas mudanças, é responsabilidade nossa ter esse cuidado, todo esse cuidado na observação, na orientação, no acompanhamento dessas crianças. Continuando, ainda sobre infância e desenvolvimento, como eu falei, a gente precisa pensar nesse desenvolvimento como um todo, um desenvolvimento que é integral, né? E na primeira infância, principalmente, por meio de experiências concretas. Então, aprender é viver, é tocar, é sentir, é experimentar. A gente vê que isso são pilares essenciais da educação infantil, né? Mas não só. Então, a gente vê que quando a gente acompanha ali as teorias de Piaget, a gente vê lá na frente só as operações concretas, as operações formais. Então, lá para a pré-adolescência, 9 anos, que a gente vê que eles já conseguem sair do abstrato, do concreto para o abstrato. Mas ainda assim, a gente, sabendo disso, a gente vai desenvolver e facilitar essa aprendizagem. Então, ele tem que viver, tocar, sentir, experimentar, né? A gente tem que valorizar momentos e proporcionar. Então, não é você chegando numa escola e sentando um atrás do outro, sem falar, sem piscar, sem respirar, que eles vão aprender. Por quê? Porque eles precisam aprender na experiência, tá? Então, o desenvolvimento integral da criança envolve as dimensões físicas, cognitivas, emocionais, sociais e simbólicas, né? Simbólicas que ela vai desenvolver com o outro, com o mundo, com a sua própria imaginação. Então, essas experiências concretas de brincar, de tocar, de sentir, de correr, pintar, montar os blocos, elas que vão possibilitar que a aprendizagem por meio da ação, promovendo conexões entre o corpo e o pensamento, né? Partindo do concreto para o abstrato. Quando a infância ela é empobrecida com experiências reais e sensoriais, o desenvolvimento fica comprometido, afetando o quê? A autonomia, a linguagem, o pensamento crítico, a socialização. Então, tanto a escola, como eu falei, quanto a família, eles vão ser responsáveis por garantir esse ambiente rico, né? Esse espaço com estímulos, né, já propícios para um desenvolvimento adequado, para um desenvolvimento integral, estímulos que sejam reais e que tenham significado, né? Então, quando a gente tem tela demais, isso acontece?
Será que só com as experiências do que está vendo dentro daquele jogo, dentro daquela TV, é suficiente? Não, não é, né? E aí, a gente vai falar um pouquinho sobre esse fenômeno da tela na infância, tá? Que não é algo novo, que é uma crescente, como toda essa questão tecnológica. Então, a cada dia, principalmente hoje em dia, né? E daqui a pouco vai ser diferente, porque vai ser mais rápido ainda. Tudo é muito rápido. Os aparelhos, as tecnologias, elas evoluem muito rápido. Então, as crianças, elas já estão traçando um perfil diferenciado numa diferença muito curta de tempo. Então, as crianças que nasceram na época da pandemia não são iguais às que nasceram antes, não são iguais às que nasceram depois, não são iguais às que estão nascendo agora, porque a tecnologia, a linguagem, as relações, elas vão mudar completamente. Cada um ali vai ter a sua característica, né? E a gente antigamente falava da geração X, Y, Z, milênio, demorava-se séculos, demorava-se anos para que houvesse uma mudança significativa nas características desse comportamento. Hoje não. 10 anos, 5 anos, cada vez mais, né? A gente tem esse tempo encurtado e as mudanças no convívio significativas. Então, a infância, né, está em expansão, assim como as tecnologias, a infância digital está em expansão. Então, eu trouxe aqui alguns dados, né, para a gente ter em mente quando a gente faz essa discussão, tá? Crianças têm acesso a dispositivos digitais desde os primeiros anos de vida. Se a gente for olhar 50 anos atrás, isso não acontecia. Se for olhar 37 anos atrás, que é a minha idade, isso também não acontecia. Se for olhar há 20 anos atrás, eu tenho uma sobrinha de 20, também não acontecia tanto. Hoje as crianças já nascem e em pouco tempo já estão observando o celular, olhando, né? Mudando o olhar para acompanhar a tela. E aí, com a velocidade também do nosso dia a dia, da nossa rotina, a gente acaba, né, usando o celular, o tablet, a televisão para auxiliar nessa educação, né, sem a mediação. Então, tudo isso interfere e altera a forma como a gente fala, a forma como a gente se relaciona, a forma como a gente pensa, tá? Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, 75% das crianças entre 0 e 5 anos já usam tela. Bem como tem um estudo da Unesco de 2023 que diz que o aumento do tempo na tela em crianças pequenas, que houve um aumento do uso de tela após a pandemia, durante e após a pandemia, né? E a Organização Mundial de Saúde recomenda no máximo 1 hora por dia de tela para crianças a partir de 2 anos. Então, 2, ou seja, nasceu, viveu lá os 12 meses, viveu mais 12 meses sem tela, que é isso que eles recomendam, e 1 hora usando tela apenas ao longo até os 5 anos de idade. E a gente vê que essa não é uma realidade, a gente vê que muitas famílias, né, ainda tentam, afirmam que fazem esse tipo, né, de educação sem tela, né, não julgando tem quem usa, quem não usa, que não é essa a questão. A questão aqui é compreender como esse processo aconteceu, o que vem acontecendo e quais são as nossas expectativas e possibilidades a partir disso, tá? O Richard colocou aqui no chat. Crianças estão em processo de construção. São como esponjas, vão absorvendo tudo, sem saber a distinção entre o certo e o errado. Eu já vi até pais que dão um celular à criança para evitar birra. Isso é muito comum. Dão para evitar birra na hora que está comendo, a criança não presta nem atenção no que ela está digerindo, no que ela está colocando na boca. Então, claro que a gente entende, porque a nossa vida, né, ela é muito dinâmica, é tudo muito rápido, a gente trabalha muitas horas no dia, então chegar em casa já chega cansado, acabar com a paciência lá no limite, né? Mas como eu falei anteriormente, quem é o adulto da relação? Então, são responsabilidades. E
a criação, né, é uma delas. Então, acaba que a infância ela vem atravessada pela lógica do consumo, da imagem e da conectividade. Então, o pai está no celular, a mãe está no celular, a avó está no celular, está com a televisão ligada, está com o som ligado, tudo ali ligado, diversos estímulos. O que está se prestando atenção ali? Não sei, mas com certeza esses estímulos estão fazendo alguma diferença proposital, com intenção ou não, né? Toda vez que eu paro, porque tem alguém entrando, que eu tenho que admitir aqui. E aí, isso está posto. A infância está sendo atravessada pela lógica do consumo, da imagem e da conectividade. Quantas crianças a gente conhece que o sonho é ter um iPhone 16 Pro Max? Minha filha é uma, que o sonho dela é ter um iPhone 16 Pro Max. Aí eu pergunto, para que você quer um iPhone 16? Qual é a diferença dele para o meu ou do que você usa, do tablet que você usa para ele? Então, é consumo, né? E não só em relação a celular, mas a diferentes itens, objetos, né? Que muitas vezes eles não vêm não tem nada de específico, nada que vá contribuir diretamente, né? Efetivamente na aprendizagem e no desenvolvimento. Então, essa lógica do consumo, da imagem, da conectividade, atravessou a infância, vem atravessando, e a gente tem que saber como se defender, como defender essas crianças e orientá-los, tá? Para dar um exemplo, eu tenho uma amiga que ela é mãe de 3 crianças. E ela já tem uma mais velha, que tem 7 anos, que é a idade da minha filha. Tem uma menorzinha, que fez 2 anos recentemente. E tem um do meio, entre elas. Ela falou que levou o filho, né, no neurologista. Primeiro levou no pediatra, ele encaminhou para o neurologista para fazer os exames e testes, porque ela estava desconfiando de autismo. Eu acho que ele deve ter uns 5 anos. Mas isso já tem um tempinho, então ele devia ter 3 para 4. E aí ela levou e começou a conversar com o neurologista, explicou o que acontecia, o que não acontecia, como ele se comportava. Vou entrar nesse assunto também, Alana. Falando, explicando e tal. No final, o neurologista olhou para ela, olhou para a criança e falou assim: tira o celular dele. Faz o teste. Nada de tela, nada de celular nas próximas 2 semanas. Eu ia falar o nome, ela fez o que ele recomendou, né? Porque ia ter uma outra consulta para ver se adiantou alguma coisa, o que aconteceu. Quando ela foi, ao longo dessas 2 semanas, ela falou que viu nascer outra criança. Outra criança, porque não tinha tela. Então, a tela é a vilã. Não, não é ela a vilã. Ela é a vilã quando um adulto oferece para a criança e deixa ela ali ligada naquela tela 24 horas, né? Ou tirando a hora que dorme, o tempo todo na tela, na televisão. Aí sai do celular, vai para o tablet, do tablet para a TV, da TV para o videogame, e aí come mexendo no celular, e claro que eles vão fazer o que eles estão vendo a gente fazer. Então, a gente usa o celular na hora do almoço, a gente vive pendurado no celular, a gente está conversando, está usando o celular, não está prestando atenção, eles vão reproduzindo todos esses hábitos, né? Então, ela fala, Natália, eu vi nascer outro filho, porque o comportamento dele mudou profundamente, né? A Alana trouxe outra discussão, falando que já viu crianças de 4 anos tirando sarro de outras porque não tinham celular próprio, né? Claro que a gente está falando de crianças que têm o uso, né, dessa tecnologia, mas nessa discussão que a gente está fazendo aqui hoje, e toda discussão que envolve tecnologia, a gente também tem que ter sempre em mente que nem todos são iguais, nem todos vão ter acesso. Então, quando a gente fala, a gente não está incluindo todo mundo, porque vai ter gente que vai estar fora, à margem, né, da questão do poder aquisitivo, e eles não vão ter
um celular, um computador, um tablet, ou vai ter compartilhado, ou vai ter com uma frequência diferente, né? Então, tudo isso também é uma questão, tá? Quando a gente fala da tela, da infância, a gente está falando para quem usa para uma sociedade, né? Aí não vou nem dizer classe média, né? Porque hoje, para ser considerado classe média, tem que ganhar o que a maioria da população não ganha. Mas pessoas que tenham condições, né, de ter esses aparelhos, de emprestar, de dar, de trocar. E como a gente estava falando anteriormente, como a gente vive na sociedade do consumo, né? Então a gente está falando de muitas vezes a gente não ter uma casa digna, um prato de comida na mesa, mas ter alguns recursos, né? Porque nessa questão do consumo se faz questão da questão exatamente do ter, né? E não do ser. Michele também contribuiu aqui. Eu costumo dizer que criança não trabalha e não tem condições de comprar um celular. Então, se hoje a gente vê uma criança com celular, somos nós que compramos. Muitas das vezes é conveniente a nós pais por diversas situações. Exemplo, o momento de paz. Geralmente, o momento de paz, né? O que mais me espantou foi a idade, que isso já foi abordado. Exatamente. Então, assim, e eles aprendem, né? Na interação, eles aprendem muito rápido. Então, se não tiver nenhuma questão cognitiva, vai aprender, vai desenvolver, vai se relacionar com aquela tecnologia ali. E se você não tiver, como a gente apresentou aqui diversas questões, interação, brincar, movimentar, construir junto, experimentar, vai ficar faltando alguma coisa. Então, a gente não vai ter ali aquele padrão, né? Não criando, né, ali um estereótipo, mas crianças são perguntadeiras, crianças são bagunceiras, vivem se movimentando, não param quieta. Esse é o natural, né? Elas são ativas, elas são vivas. Então, quando a gente vê algo diferente disso, e eu também não estou falando para acima da média, não, tá? Que aí tudo precisa de um equilíbrio. A gente tem que ligar o alerta para ver o que está acontecendo. No caso dessa minha amiga, foram as telas, foi o celular. Voltando. Ainda sobre, né, o fenômeno da tela, a gente tem aí tipos, né, de tela presente na vida das crianças. Como eu já falei antes, né, TV, celular, tablet, computador, videogame, aí fica revezando. Acorda, vai para a TV, pega o celular, toma café, vai para a escola. Aí muitas escolas estavam liberando levar celular. Aí agora muitas cancelaram o uso do celular. Então, assim, pleno 2025, proibido, né, no Rio, né, na rede municipal do Rio de Janeiro, é proibido o uso de celular. Então, o que está acontecendo? É mais fácil proibir? Eu estou proibindo por quê? O que está acontecendo? Eles não estão aprendendo, não estão prestando atenção. Onde é que a gente está falhando? Está falhando porque está deixando levar? Está falhando porque deu o celular? Então, ele tem que ficar alheio? Como é que a gente vai fazer isso? Tem alguma coisa errada. Claro que muitas vezes a forma mais fácil é cortar. Cortou e acabou. Porque aí, né, envolvem muitas questões de educação, de conversa, de rotina, de hábito, né? Então, isso tudo dá trabalho, isso tudo depende dessa rede, né? Da família, da igreja, dos familiares, dos parentes, da escola, né? Dos cursos que fazem, dos lugares na rua onde mora. Então, tudo isso vai interferir. Então, às vezes, é mais fácil atravessar uma regra e cancela tudo. Mas será que vai adiantar? Quais são os hábitos que ele está desenvolvendo fora daquele espaço? Saiu, ficou ali o dia inteiro. Foi para a escola, será que ele vai ouvir, prestar atenção, conseguir ouvir, compreender, experimentar, ter interesse? Tudo isso ficam aqui os questionamentos, né? Então, cada tipo de tela vai oferecer um estímulo diferente, mas todas elas, né, vão contribuir para essa imersão digital, para ficar ali, né, naquela relação um para um, né, da tela para a pessoa, às vezes para a criança, às vezes muitas entram em jogos, né, que tem até um chat,
uma conversa e está se relacionando com outras crianças de outras faixas etárias, muitos adultos, né? E sem um acompanhamento ali, já que deu para se livrar, já que deu para acalmar, já que deu porque está fazendo alguma coisa, está ocupado, você não está acompanhando, não está vendo o que ele está fazendo ali. E aí, o tempo de tela, né, vai determinar ali, vai se constituir de duas ações, né? Passiva ou interativa, tá? No passivo, vai assistir o vídeo, vai assistir a TV, vai ficar observando aquele conteúdo ali sem nenhuma interação, né? Estimula pouco o raciocínio e a linguagem, só vai ficar ali recebendo. O interativo vai ter em algum momento essa troca, seja numa chamada de vídeo, seja numa atividade que tem ali que clicar, desenvolver, dar uma resposta, né? Também pode acontecer. Só que nessas duas, elas têm um risco comum, né? Porque mesmo o tempo que é interativo, ele pode ser prejudicial se for excessivo, se não tiver supervisão, se for algo sem intenção pedagógica. Não é que em casa a criança, o pai vai deixar, não, você pode usar só joguinho pedagógico, só conteúdo, né, específico para desenvolver alguma competência, alguma habilidade diferente. Não. Mas para que serve aquilo ali? É para entreter? É para tirar o foco de alguma coisa? Será que a quantidade de tempo que fica ali, não sei se vocês têm filhos, crianças na família, né, já dão aula, a gente vê isso mais em casa porque é o tempo maior que ele fica, né? Então, quando está no YouTube, quando está vendo vídeo no YouTube, porque a TV agora, né, a maioria é para ver mesmo, só para espelhar ou para acessar o YouTube, a Netflix, enfim. Então, fica ali vendo conteúdo, aqueles vídeos que são, aqueles shorts, né, que são rápidos, que não faz o menor sentido e que mostra uma coisa e está falando outra, e que sem propósito, são os barulhos, são as cores, né? Tudo isso é estímulo. E qual é a intencionalidade daquele vídeo ali, né? Sem ser o consumo. Grande parte deles é para você consumir alguma coisa, né? O que está ensinando? O que está ensinando não com a intenção de ensinar, mas que vai acabar ensinando porque está vendo, está acompanhando, está experimentando aquele conteúdo, está ali disponível para assistir aquilo, sem nenhuma interação, sem nenhuma interrupção, sem nenhum questionamento, crítica, pensamento, nada. Está ali completamente passivo, está aprendendo sobre comportamento, está aprendendo sobre o que falar, como se comportar, como lidar com o outro. Aí, muitas vezes, né? Isso as crianças sempre surpreenderam. Não sei de onde esse menino tira isso. Hoje em dia, a gente sabe que provavelmente são desses vídeos, são dessas interações, né, com as telas, porque eles têm acesso a tudo, como a gente falou no início sobre a globalização. Então, aqui eu consigo ver um comportamento cultural lá do Japão, lá da Ásia, lá da Oceania, lá da Europa, lá da África, da própria América. Eu espelho qual é a criança hoje, né? Que vê, assiste YouTube, assiste esses influencers e não querem ter uma casa, né, em Orlando, visitar a Disney. Quando eu era criança, o sonho de visitar a Disney era ver aquele castelo, a Minnie, o Mickey e no máximo o Pato Donald, sem entender quais eram, o que se envolvia. Hoje em dia, não, ele está lá com uma roupa tal, com um celular tal, para comprar alguma coisa, para ser alguém, né? Então, tudo isso é estímulo. Tudo isso a gente está deixando, que se não fazem parte dos nossos hábitos, não fazem parte dos nossos valores, a gente está deixando, quando elas ficam livres, né? Ninguém aqui abre a porta e deixa a criança sair correndo na rua livre, né? A criança não vai sozinha no shopping. Até adolescente mesmo, dependendo, né? Tem a hora de voltar. Então, como é que eu deixo uma porta aberta na internet
para receber informação de um mundo completamente diferente e que você também não faz nem noção do que ele vai vir. Né? Então, é essencial o quê? O equilíbrio, a mediação e o propósito nessa interação. Claro que o propósito pode ser o ócio. Muitas vezes é o que a gente vai fazer. Ah, eu vou encher o meu carrinho na Shein, na Shopee, e não vou comprar nada, vai ficar lá cheio. Pode ser, mas não que eu vá perder 3 horas do meu dia fazendo isso, né? Porque senão tem alguma coisa que está errada. Nenhuma hora do meu dia. Vai ter alguma coisa ali, isso é sinal de que alguma coisa está acontecendo. Alguém quer fazer algum comentário, falar alguma coisa? Fala, Michele. Oi, professora. Então, eu estava ouvindo a senhora falar e me fez recordar de uma situação que a minha cunhada viveu com a minha sobrinha, né? Uhum. Ela tinha, na época, acho que 9 anos de idade, e eles criaram um Instagram para minha sobrinha. A Uhum. gente sabe que para criar um Instagram hoje tem que ser de maior, tudo isso, mas eles acabam colocando uma idade, né, Uhum. falsa e tudo mais. E aquele negócio, sem a supervisão dos pais, ela estava ali tal, só que ela adicionaram ela no Instagram, a minha sobrinha, e ela começou a conversar com um homem. Só que esse homem, ele começou a falar que ele tinha, acho que 16 anos, não era só 16 anos, era muito mais do que isso. E ficou bastante tempo nessa conversa até a gente descobrir. Quando a minha cunhada descobriu, ela já estava sendo induzida a ir ao encontro com ele, sabe? Aliciada. Uhum. Isso, influenciada por ele e tudo mais. E eu estava vendo a senhora falar sobre isso. Hoje, eu acho que até os jovens, né? Eu não falo, a gente não pode falar só de criança, acho que a gente tem que ter esse cuidado até com os jovens. Sim. A gente tem filho, assim, minha filha tem 17, meu filho tem 20. Beleza, já tem uma cabeça boa, mas a gente tem que ter esse cuidado, porque os perigos da tela, assim, não só o que a senhora falou, mas eu digo de perigo mesmo, porque se a minha sobrinha não conta, né, a verdade para minha cunhada, alguma coisa poderia acontecer. Minha cunhada denunciou, foi na delegacia e teve que fazer uma espécie de perícia, tudo isso. E assim, a gente vê que realmente a tela hoje, né, tem esses perigos por causa da forma que está vindo. Eu acho que é muito agressivo. As coisas estão vindo muito agressiva. Não sei se essa é a forma de falar, não sei se é correto o que eu estou falando, mas é porque eu lembrei dessa situação. A minha cunhada, na época, ficou muito nervosa. Graças a Deus, não chegou a acontecer nada, mas, assim... Quantas vezes acontece, né? Se ela não fica com esse medo, não sei o que poderia acontecer. E muitas crianças não vão ter vão ser ingênuas ao ponto, né, de não perceber, por exemplo, dependendo da criação que tem, a maldade, o desdobramento, as consequências que pode haver, né? Então, fica à mercê. A gente vê a quantidade de leis que vêm sendo criadas por conta de crimes virtuais, por conta de crimes virtuais de todos os tipos, né? A gente está falando disso. Eu tenho um caso que o neto de uma colega comprou num site, o cartão já estava salvo, né? No aplicativo do Mercado Livre, e o menino achou que só estava ali olhando. Olhando, ele estava marcando tudo e enviou. Chegou lá vários bonecos que ele comprou a coleção completa, né? Eles tentaram cancelar, só viram depois, alguns conseguiu cancelar, outros não, e teve um prejuízo altíssimo, né? Então, assim, tem muita. Porque assim, a Thalita colocou, hoje existem as webs de namoro. Existe de tudo, existe dark web, existe web que a gente nem faz ideia do que seja, né? Então, essa atenção, estar antenado, perceber, acompanhar, se atualizar. Só que é cansativo, é desgastante, porque, como você falou que é agressivo, é intenso demais, é o tempo todo.
De manhã a gente acorda de um jeito, de noite já mudou. Não viu o apagão que teve lá na Europa? Todo mundo sem saber o que era, enlouquecido, achando que era o fim do mundo, que era guerra, que era... E aí, né? A Vilma botou, trabalho na área da saúde faz algum tempo, meu filho tem 9 anos, e por muitos motivos que vejo, quase todos os dias evito dar celular para ele, né? Então, o uso consciente, com acompanhamento, né? Até voltando aqui para a apresentação, é equilíbrio, mediação, propósito na interação digital, tá? Continuando, porque já vai dar uma hora. O que estamos perdendo com o excesso da tela, né? Do tempo de tela, né? Menos tela significa mais infância. Então, a gente está perdendo tempo de brincar ao ar livre, de ser criativo, de se movimentar com o corpo. A gente interage menos. E a gente interagindo menos, a gente escuta menos, conversa menos, tem menos empatia, menos afetividade. A gente tem o empobrecimento das experiências sensoriais e motoras. A gente tem uma desconexão com o ambiente natural, com o silêncio, com o tédio, né? Com o ócio criativo. Então, hoje, a nossa cabeça não para. A gente foi adaptado, porque a gente vai evoluindo, né? Então, tudo que a gente faz, a gente vai mudando ao longo da história, ao longo do tempo, né? A gente vê lá atrás o Homo sapiens, onde a gente chegou hoje. Mas a gente teve tempo para se adaptar a essas mudanças, né? A gente substitui a imaginação, que era uma coisa espontânea, prazerosa, natural, por coisas que já estão prontas, que vão ser copiadas, coladas, né, por diferentes estímulos. Não, então, quando essa infância é capturada pelas telas, a gente perde a chance de viver plenamente a infância, de ter uma infância verdadeiramente vivida, né? E aí a gente tem, né, essa cultura digital e a cultura do brincar, né, ao longo aí da infância, da adolescência e até impactando na vida adulta, com os conflitos do tempo, do espaço, dos objetivos, né? Então, como eu falei também, a cultura digital ela é rápida, ela é um para um, ela é individualizada, ela é imediatista, ela é visual. Então, o que a gente tem visto muito? Muitas crianças que têm transtorno de ansiedade, muitas crianças que são imediatistas, não conseguem ouvir um não, não conseguem prestar atenção por mais de 2 minutos, não conseguem realizar uma mesma atividade por muito tempo. Né? Então, antigamente, quando eu estudava, a professora ficava mais de 2, 3 horas desenvolvendo uma atividade só. Hoje em dia, não, o professor tem que estar ali, ó, dá uma coisa, dá outra, e muda. E já tem o outro puxando, e já tem o outro batendo, e já tem o outro levantando, e já tem o outro correndo. Então, a gente tem que estar ali preparado, ter esse jogo de cintura, ser esse polvo, né? Para conseguir entender. Ah, não, eu também me recuso. Tem que ser do jeito que eu quero. Não vai ser, porque ele não aprende do jeito que você quer. Cada um tem um jeito. Então, você que é o adulto dessa relação, que vai ter que adaptar, que vai ter que orientar, que vai ter que ensinar e desenvolver outras habilidades, tá? Por quê? Em contrapartida, enquanto a cultura digital é rápida, é individualista, é imediatista, a do brincar não. Ela é devagar, ela é coletiva, ela é simbólica, ela tem diferentes narrativas e significados, né? Ela está ali no meio da criatividade. Então, a tela ela vai oferecer um entretenimento e o brincar vai desenvolver o quê? Vai oferecer o quê? O desenvolvimento. Né? A cultura digital não é o problema, como a gente vem discutindo, mas quando ela substitui a vivência do corpo, do outro e do mundo, ela torna-se um problema sim. Então, o desafio é equilibrar o convívio do digital sem comprometer a essência da infância. E qual é a essência da infância? Aquilo que a gente falou lá na frente. É o brincar, é o se relacionar, é se movimentar, é interagir, é demonstrar carinho, afeto, é ter possibilidades sensoriais,
tá? Bom, e aí, essa mediação ou substituição com o que acontece com as telas é uma experiência real? A tecnologia, ela media o acesso ao conhecimento, mas ela não substitui a vivência infantil. Assim como quando a gente falava de AD, e AD não é nenhuma novidade para ninguém, para lá da década de 70, 60, né? Vai substituir o professor, olha onde a gente está, em pleno 2025, proibindo o celular dentro da sala de aula. Então, alguma coisa aí deu muito certo, né? Então, a EAD vai substituir os professores, estamos nós aqui, né? Então, a tecnologia, ela não pode substituir, não é porque ele está ali, não, lá na tela tem um bichinho, tem a musiquinha, tem não sei o quê. Não, ele precisa daquilo tudo antes. Ele precisa do mundo real, do viver infantil, né? Então, as crianças precisam tocar, experimentar, cair, levantar, rir. Recentemente, a minha filha, ela tem 7 anos, ela não engatinhou muito, ela quase andou direto, ela quebrou a perna quando ela tinha 2 anos. Então, ela tem uma questão motora, né? Ela é muito cautelosa, ela tem muito medo de se machucar. Então, ela tem ali algumas questões com a questão motora, né? E aí eu tratei logo de, não, menina, essa menina precisa de um balé, essa menina precisa de uma natação, botar essa menina para correr, e ela tem o jeito dela, né? Porque nem todos são iguais, enquanto uns gostam, ela é muito cautelosa. Mas eu vejo que isso fez falta, e o comportamento dela, por conta, né, da fratura que ela teve, por conta do tempo que ela ficou sem andar, numa idade, né, que faz toda a diferença na nossa vida, né, nessa idade aí de 2 para 3 anos, ela estava quase fazendo 3 anos, foi um marco na vida dela, né? Então, assim, fui buscar outras formas de ela conseguir se desenvolver motoramente com eficácia, né? Mas ela tem lá as restrições dela. Então, aí, algumas semanas atrás, eu estava até na Unigran Rio, a minha comadre, que me ajuda com ela, quando eu estou no trabalho, me ligou e falou que ela caiu. E a Valentina nunca tinha caído. Nunca tinha caído assim, de se ralar toda, de machucar. Menina ficou com um galo enorme na cabeça, o joelho tá com uma lacraia enorme de cicatriz. E assim, foi o fim para ela. Para ela se restabelecer emocionalmente foi mais difícil do que fisicamente. Então, assim, por conta justamente do quê? Dessas experiências que ela não tinha tido. Não tinha tido, não porque, você está falando tudo isso e não deixa a menina brincar, não deixa. Não, muito pelo contrário, eu deixo, eu incentivo, mas cada um também tem o seu jeito. Então, quanto mais eu posso deixar com que ela brinque com outras crianças, ao ar livre, corra, suba, desça, enfim, eu tento. Mas aí também cada um vai ter a sua limitação, a sua vontade. E ela cair, para ela foi o fim. Ela ficou péssima porque caiu. E a gente vê essa questão do engatinhar, o quanto interferiu, da queda que ela teve, o quanto interferiu. Tudo isso agora, que ela já tem 7, e vai continuar, né? Dependendo aí de como a gente consiga desenvolver outras questões, interferindo na vida dela, tá? Então, a experiência real é imprevisível e formativa. Já a digital em excesso pode ser o quê? Repetitiva e limitadora. Então, quando eles ficam lá naqueles vídeos que vai, depois volta, e volta o mesmo vídeo, e vai o mesmo o som, a mesma pessoa, falando aquelas besteiras, falando coisa que não vai tem propósito nenhum, ensinando um monte de coisa que não tem nada a ver, falando aquela bobeira toda. O que ele está aprendendo? Né? E repetindo aquilo várias vezes. Eu estou expandindo a visão de mundo dessa criança? Não, eu estou limitando. Não, ele tem acesso à internet, ele vê tudo. Você está vendo o que ele está vendo? Será que ele está vendo tudo mesmo? O que é o tudo? É um tudo de qualidade? Né? Então, tudo isso vai interferir. Então, a mediação responsável vai exigir o quê? O protagonismo do adulto, a escolha criteriosa dos conteúdos e o controle do tempo. Então, como eu falei também no início, a gente sabe que nessa relação, nós, enquanto professores, nós, enquanto pais, somos os adultos da relação. Então, a gente sabe, a gente conhece o que é certo, ou pelo menos deveria, né? Saber o que é certo e o que é errado.
Michele, você ainda quer falar? Não, professora, desculpa, Ah, vou tirar a mãozinha aqui, perdão. não, não, eu comecei a falar, falei, ai meu Deus, cortei ela. Não, 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 quero não. Aqui, Elisângela colocou, os pais estão facilitando muitas coisas para os filhos, até pela conveniência de ficarem em paz, ao invés de responderem as perguntas que são da idade infantil, mesmo assim deixam de ter os momentos de interação saudável, né? O tempo que hoje a gente chama de tempo de qualidade, né? A questão da pornografia também entra muito cedo, e com som e coisas irreais, hoje em dia a média deve ser de 8 anos. Tudo, né? Então eles têm acesso. Às vezes a Valentina sai com os negócios, você sabia que aí fala uma coisa que você, tipo assim, hã? Nunca ia pensar nisso. Não, não sabia. Que é útil. Outras vezes você sabia de coisas assim, mas para que ele quer saber isso? Por que eu saberia isso? Né? Então a gente vai orientando o que é útil, do que é inútil, e do quanto o inútil está ocupando um espaço de algo que seria útil, né? Então, a tecnologia ela deve ampliar e não restringir, estreitar a vivência da infância. Eita, que eu falo, né? Vou falar mais rápido aqui. E aí, onde é que a gente entra enquanto educador, enquanto escola, tá? O currículo como promotor de experiências que são o quê? Reais. Formação integral exige vivência concreta. Então, o currículo ele tem que valorizar o quê? O brincar, o experimentar, a arte, o corpo em movimento, tá? As crianças, elas aprendem com o que elas vivem. Então, se ela está ali só direto naquela tela, sem interagir com o mundo real, ela vai ficar ali naquele mundo, né? Então, experiências precisam ser, as experiências lúdicas, elas são um caminho para o conhecimento significativo. Tem que haver prazer, interação, alegria. A escola tem que ser um lugar, um espaço feliz, né? E a BNCC e as DCNs de educação infantil, elas reconhecem o brincar como uma linguagem e não só como uma linguagem, como um direito da criança, tá? E a tela não pode ocupar esse lugar de escuta, de convivência, de descoberta. Então, o currículo é o que a criança vai viver, vai sentir, vai experimentar dentro da escola. E não só o que ela ouve, não só o que ela está vendo. Então, ela tem que viver, é a vivência, é a experiência que ela vai, que a escola vai proporcionar, que a família vai proporcionar ela, tá? E aí é necessário o quê? Um uso crítico e pedagógico das tecnologias, tá? Então, ela é aliada ou ela é substituta? Vai depender de como você usa, tá? Então, o professor, ele deve ser o curador dos conteúdos digitais. O que é o curador, né? Curador, a gente usa esse termo mais para arte, né? Quem vai fazer tem uma exposição, o curador é aquela pessoa que seleciona, que dispõe o artesanato, as pinturas, as obras naquele espaço, que vai trazer ali o sentido, que vai dar a ideia do todo daquela exposição, daquela performance artística. Então, o professor ele vai ser o curador desse conteúdo. O que você está assistindo? Assiste isso aqui. Olha, já viu esse canal? Isso aqui é legal. Olha o que ensina nesse aqui. Ou até se for de bobeira, uma bobeira que é saudável, uma bobeira que vai entreter, dentro de um tempo que não é bobeira 24 horas, não é bobeira o dia inteiro. Infelizmente, a gente não vive assim, né? Não é lúdico o tempo inteiro. Mas o professor precisa ser esse curador dos conteúdos, tá? A tecnologia na educação infantil nos anos iniciais, ela complementa, mas ela não substitui essas experiências reais. Ai, não vou usar. Não é não usar. Dá trabalho. Mas é o mundo também que está aí, que está posto. Então, vai ficar alheio? Vai viver numa bolha? Não. Mas aí eu tenho que saber o que é, quando é, quanto tempo é, né? Que outras coisas ele está fazendo, né? Então, uso de vídeos curtos para estimular a curiosidade, áudio para ampliar o repertório cultural, jogos digitais com foco em cooperação, são exemplos positivos. Então, a mediação do aluno, do professor, do adulto é essencial, porque sem ela, a tecnologia vai reforçar um isolamento, não vai agregar, vai ficar repetitiva, vai ficar limitadora, porque a criança sozinha não tem como mensurar
o impacto daquilo que ela está recebendo. Então, é essencial usar a tecnologia como ponte e não como muro. Espera aí, tem gente entrando. Vamos lá, continuando. Propostas práticas, né, para um cotidiano escolar vivo. Brincar todos os dias, jogos livres, simbólicos, cooperativos. Eu disse o dia inteiro? Não, mas todos os dias. A criança tem que ir para a escola sabendo que lá é um lugar acolhedor, é um lugar interessante, é um lugar que ela aprende que é útil, em que ela tem amigo, em que ela é ouvida, em que ela é acolhida, tá? Tem que ter contação de história, despertar ali a imaginação, a oralidade, a empatia, a leitura, né? Tem que favorecer o quê? Múltiplas linguagens, né? Música, arte visual, dança, corpo, natureza, formas de expressão, projetos que tenham o quê? O interesse, que partam ali do protagonismo infantil, com uma participação ativa dos alunos, onde ele vai ser o processo, né, o sujeito do processo de aprendizagem, não é porque ele vai fazer o que ele quer, né, mas ele vai estar interessado também no que está acontecendo e responsável pelo que está acontecendo, né? Então, é um ambiente que vai convidar a interação e não ao consumo passivo de conteúdo. Então, toda escola que valoriza o brincar ensina mais que conteúdo, ela vai ensinar a viver. E a gente vê que isso, hoje em dia, é uma necessidade urgente, né? E aí, as diretrizes curriculares, né, e o papel da social da escola vão ser com base na realidade e na dignidade. Então, as DCNs, elas vão defender uma educação com base no desenvolvimento integral, no respeito, na diversidade e na valorização da infância. A escola como espaço de formação humana, ética, crítica e cidadã. Então, não é quem sabe mais, mas quem sabe viver, conviver, fazer, né, com ética, crítica para a cidadania, para a humanidade, tá? Então, cabe à escola equilibrar o mundo real e o digital, garantindo às crianças o direito de ser criança, tá? E o professor vai ser quem? Quem vai mediar a criança e o mundo, e não entre ela e a máquina. Então, não é para ensinar a mexer, porque, na verdade, eles que vão ensinar a gente como é que faz, tá? Mas a gente tem essa responsabilidade hoje, a gente também tem essa responsabilidade. Então, ela precisa ser mais do que conectada, ela precisa ser humana, viva e significativa. E agora, mais tela, menos infância? Vamos voltar lá à pergunta inicial, né? Agora vamos, já que lá na frente vocês não, lá atrás vocês não me responderam. Agora quem vai falar comigo aí sobre o que a infância precisa para florescer, o que cabe a nós, futuros educadores, garantir para essas crianças, como equilibrar a inovação, a essência da infância, a tecnologia e o sensorial, o toque. Quem aí vai falar um pouquinho para mim? Não, eu vou achar que vocês não gostaram desse nosso encontro. Ninguém? Querem falar hoje não? Só porque amanhã é feriado? Ih, quem quer falar hoje comigo? Bom, a questão aqui é esse chamado para ação, tá? A escola não é só um lugar de conteúdo, ela é o espaço da vida, de vínculos, de descobertas. Então, o professor, o educador do século XXI, ele vai mediar, proteger, né? Que são essas questões que a gente vem falando aí sobre esses perigos da internet, provocar e inspirar. Então, não se trata de proibir as telas, mas de reafirmar o direito da infância no mundo real. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Vocês gostaram? Nem um simzinho aqui no chat, gente. Cadê vocês? Vocês ainda estão aí? Eu falei demais.
Ah, que bom que vocês gostaram. Se eu pedir para vocês abrirem a câmera para a gente tirar uma foto, vocês abrem? Vocês estão meio rebeldes hoje. Deixa eu ver quem vai abrir. Tô sozinha aqui. Quem mais vai abrir? Ah, oi, Jamile. Lícia, Mariana. Aí sim. Jordana. Vou fazer um print aqui então. Ah, voltou aí, tem mais gente. Amanda, Simone. Quem mais vem com a gente? Depois eu vou compartilhar com vocês, tá? A gravação, o material lá na comunidade, tá? Para vocês terem e consultarem quando vocês quiserem. Então é isso, pessoal. Muito obrigada. Boa noite. Fique com Deus. Onde vai ficar disponível? Na comunidade do curso.